o gelo do céu, o gelo do firmamento. Mas antes, eu estava no exército de 1997 a 2000 e fui enviado para a estação de McMurdo, na Antártida. Eu era mecânico de helicóptero e chefe de tripulação, e eles tinham passeios voluntários abertos para militares irem lá e trabalhar nos helicópteros. Quando pediram voluntários, vários se apresentaram, mas somente eu e um outro militar fomos aceitos. O processo de candidatura teve um grande questionário, o qual tivemos que preencher, além de fazer várias sessões de entrevistas. Foi uma avalanche de perguntas sobre quais eram nossos interesses e crenças. Fui enviado para a estação de pesquisa de McMurdo em agosto de 1998. Quando não estávamos ocupados tirando o gelo das aeronaves e trabalhando nelas, nós tínhamos tempo de sair com os cientistas na estação de pesquisa. A unidade militar ligada a McMurdo era pequena e não tínhamos nossas próprias instalações separadas. Não tinha um rádio PX nem um centro de mídia. Não havia capela e não tínhamos nem a nossa própria caixa de correio. Tivemos de partilhar as mesmas instalações com cientistas e investigadores. Então, com o passar do tempo, virei amigo de alguns deles. Eles tinham 2 tipos diferentes de gelo em que trabalhavam e estudavam. Um era o tipo de gelo normal, que todos nós vimos, como nas fotos e imagens das geleiras, retirados de núcleos ou buracos no chão. Este era o gelo normal, claro ou às vezes branco, e derretia em água líquida fria ou quente. Toda a área da Antártida está coberta por esse tipo de gelo. Mas, todavia, esse não era o principal tipo de gelo existente lá. A única vez que os vi estudando o gelo normal foi quando uma equipe cinematográfica da National Geographic passou e gravou lá. O resto do tempo, que era a maioria das vezes, cientistas estudavam algo a que eles chamam de gelo do céu, e isso era totalmente diferente. Nunca fomos autorizados a ir para áreas do laboratório da estação, porque eram super limpas, vigiadas, e diziam que a presença de terceiros, no caso nós, iria bagunçar e contaminar o local. Mas, numa ocasião, um dos pesquisadores, que era meu amigo, mostrou-me um pedaço de gelo do céu. Não se podia tocar nele com as próprias mãos porque era muito frio. E não era claro nem branco como o gelo normal. Era azul sólido. Ele disse que é por isso que lhe chamam de gelo do céu, porque era exatamente a mesma cor que o céu. Tivemos que usar nossas luvas para pegar nele. O material era tão frio que congelava instantaneamente a pele se você o tocasse. Não lembro agora qual temperatura que ele disse que era, mas foi algo como centenas de graus abaixo de zero. Muito, mas muito mais frio do que o gelo normal que estava lá fora. O cientista o guardava numa vasilha de metal térmica. Ele me deixou brincar com um pedaço por um tempo. Senti-o mais leve do que um pedaço de gelo normal, do mesmo tamanho, como se não fosse muito pesado. Senti que se jogasse no ar, poderia até mesmo flutuar, mas não tentei isso. E também era um pouco flexível quando tentei dobrar. Não quebrou como o gelo normal o faria. E, mesmo sendo um pedaço pequeno, não consegui ver através dele. Não era transparente. Era azul sólido a sua superfície. E aqui vai a parte estranha. Não derretia em água. Quando ficou em temperatura ambiente, só começou a encolher. Ficou cada vez mais pequeno, mas a minha luva não molhou e não tinha água no chão. O gelo se transformou em uma fina camada de vapor e sumiu no ar. O pesquisador disse que essa era a razão real pela qual eles estudavam as coisas ali na Antártida. Não era possível levar o gelo do céu de volta para a América para o estudar, porque era quase impossível mantê-lo frio o suficiente durante a viagem. Ele disse que cientistas russos descobriram o mesmo problema quando tentaram levar o gelo do céu para a Rússia. Então, era por isso que todos tinham estações de pesquisa ali. Depois de cerca de 15 minutos de manipulação do pedaço do gelo do céu, o material sumiu completamente e minha luva estava seca o tempo todo. Nunca tinha visto nada assim antes, até aquele momento. E isso é incomum porque eu sempre tive interesse em ciências, e creio que até foi por isso que fui selecionado para ir à Antártida. Porque grande parte da entrevista foi sobre ciência e no modo como eu acreditava sobre diversas coisas. Então realmente achei estranho ver algo do qual nunca tinha ouvido falar antes.
Durante todo o tempo que estive em McMurdo, ouvi pessoas falarem sobre o paredão como se fosse um lugar especial. É bastante comum encontrar paredes e penhascos de gelo por toda a Antártida. Para todo lado que se olha é gelo, mas é tudo apenas branco normal ou gelo claro. Por isso perguntei a meu amigo de onde tiraram o gelo do céu e ele disse que vinha do paredão. Não lembro exatamente como ele a descreveu, mas aparentemente há uma enorme parede de gelo do céu na Antártida. Ele disse que estava a centenas de milhas para o interior da costa. Nunca consegui vê-la porque meu posto de trabalho era em McMurdo. Não cheguei a sair em expedições. Ele disse que era a maior estrutura natural do mundo. Disse também que na década de 60, o exército dos Estados Unidos havia elaborado um plano para fazer um túnel na parede, mas eles não tinham uma máquina que pudesse aguentar temperaturas super frias. Então projetaram uma e testaram na Groenlândia, onde desenvolveram túneis de gelo com novas máquinas que poderiam operar em temperaturas super frias. Na Groenlândia foram apenas testes. Não sou especialista nisso, mas foi o que o pesquisador amigo meu disse. Então, uma vez que pronta a nova máquina, a levaram para a parede na Antártida. Ele disse que a máquina perfurou um túnel. Eu não me lembro exatamente, tipo 5 ou 10 milhas na parede, mas que eles nunca atravessaram para o outro lado e que ainda não sabem até hoje o quão espessa ela é. E provavelmente não estou lembrando corretamente dessa parte de nossa conversa, mas acho que ele disse que, no início, o chão do túnel era rocha sólida e depois de 1 ou 2 milhas, o chão era céu de gelo, como se fosse gelo do céu por baixo, depois de um certo ponto, ou algo assim. Ao que parece, a parede lentamente se reconstrói de volta depois de ser cortada, porque depois de 1 ano o túnel tinha voltado a se fechar por si só. Eles tiveram que deixar a máquina dentro da parede porque o túnel encolheu e não puderam tirá-la de volta. E depois de algum tempo, o túnel tinha sumido completamente. Tipo, aquela parte da parede estava sólida de novo. Ele me disse que agora os cientistas estavam tentando usar a tecnologia para descobrir o quão grossa é a parede. Ele disse algo sobre colocar sensores de terremoto ao longo da parede e que, de alguma forma, você poderia medir o sinal de um terremoto para ver o quão grossa é a parede. Nunca pensei em nada disso depois que saí de lá. Era muito estranho, mas não levei em conta na época. Mas então, há algumas semanas, vi um mapa do paredão da Antártida, só que era totalmente plano e mostrava uma parede subindo e encobrindo toda a Terra. Desde então, tenho tentado aprender mais sobre o gelo do céu que vi e a parede, mas não consigo encontrar nada. Espero que, de alguma forma, a minha experiência ajude alguém a descobrir algo. Então é isso, muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.